no nosso 130º aniversário. O seu dinheiro multiplica-se de um dia para o outro. Quem quer casa, vai ao crédito. Crédito Predial Português, Grupo Tota. Boa noite. Farto de injustiças, traições e ameaças, Valentim Loureiro abandonou hoje a Liga dos Clubes. Pinto da Costa, afinal, não sai com ele. O presidente do Porto voltou atrás e diz agora que só queria demover Valentim Loureiro. São os resultados de uma reunião explosiva. Manuel Monteiro lançou polémica dentro do seu próprio partido ao questionar a atuação da bancada parlamentar durante a moção de censura ao governo. Nogueira de Brito quer ouvir para acreditar, mas se for verdade, sai do CDS-PP. Milhares de moçambicanos saíram hoje à rua para os últimos comícios da Renamo e da Frelimo. O tempo é agora de reflexão. No final da semana vão pela primeira vez a votos. Para já a polémica do dia. Valentim Loureiro saiu zangado da presidência da Liga dos Clubes e já apresentou as suas razões. A Liga ficou sem presidente. Valentim Loureiro não quer pactuar com injustiças, traições e ameaças que afirmam existir, mas não quis esclarecer. Disse que havia ameaças e injustiças dentro da Liga. Há muita gente que não sabe o que é que isso quer dizer. Com o tempo saberá. O Sr. Pinto da Costa, no que respeita ao nosso projeto de estatutos que apresentámos na Federação em 30 de julho, ele próprio, pelo seu punho, assinou um documento a pedir à Associação de Futebol do Porto a defesa daquele projeto. Só que a Associação de Futebol do Porto, pelos vistos, tem pouca consideração por ele e por mim e por todos aqueles que foram junto dela, porque não ligou absolutamente nada a isso e apresentou outro projeto, como é sabido. E a única pessoa que veio publicamente denunciar a Associação de Futebol do Porto fui eu, não foi o Sr. Pinto da Costa, fui eu. Durante a reunião, o apoio veio do Guimarães. Pimenta Machado e Pinto da Costa demitiram-se da direção da Liga. Não há outra solução, nem outra atitude a tomar, senão a direção demitir-se e provocarmos eleições na própria Liga, em tempo que a partir deste momento também o Futebol Clube do Porto se demite da direção da Liga. Depois da solidariedade, veio o volte-face. Ainda dissemos que nos demitíamos também, o que como é evidente não fizemos porque senão teríamos ido embora. À espera talvez que se outros secundassem pudesse ser uma forma de o pressionar, mas como tal não aconteceu, ele manteve a irregularidade, é evidente que tanto o Porto como o Guimarães continuam na direção da Liga. Não, nós não voltamos atrás. Eu penso que é da mais elementar regra da solidariedade formal, esta posição. O Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto e o Sr. Dr. Pimenta Machado demitiram-se lá dentro. Parece que agora no fim acabaram por retirar a admissão. Esta é que é a realidade e a verdade. Portanto, aí está a tal máxima que agora é verdade, daqui a um bocado pode ser mentira. Meu amigo, isso é uma conclusão que vocês têm que tirar, não sou eu. A proposta de estatutos da Liga acabou por ser ratificada com um voto contra de Pimenta Machado, mas agora sem Valentim na presidência. Valentim Loureiro bateu com a porta depois também de se sentir defraudado. Negociou novas formas de pagamento das dívidas ao fisco e à Segurança Social e nem assim os clubes querem pagar. Está a pretender-se que mesmo aqueles dinheiros que nós todos os meses contamos aos jogadores em termos de IRS, em termos de Segurança Social, e aqueles que cobramos quando faturamos transmissões televisivas ou quando faturamos publicidade, mesmo agora os clubes continuam a dizer que não querem pagar, que não podem pagar e queriam que eu afrontasse o governo com uma matéria destas. Eu não posso, não tenho moral para afrontar um governo que, do meu ponto de vista, deu ao futebol português aquilo que nenhum outro futebol no mundo civilizado tem. Moral que Pinto da Costa afirma ter perante um governo que acusa de dualidade de critérios. Do governo em termos fiscais temos tido, como sabe, um tratamento totalmente desigual em relação aos outros clubes. Só o Porto teve uma penhora do estádio e que para não o ter penhorado teve de fazer uma garantia bancária do dobro do valor da penhora e que ela está a ser debitada, que ainda há poucos dias nos foram debitadas as despesas da própria garantia. Portanto, isso é um tratamento desigual quando sabe que toda a gente deve e ninguém teve o tratamento que só o Porto teve e continua a ter, embora o Sr. Ministro continue, talvez por graça, a dizer que a lei que é igual para todos.
Os clubes não pagam e o Ministério das Finanças começa a entrar em pânico. Repetir a história das penhoras está fora de causa, até porque estamos em ano eleitoral. Restam poucas hipóteses para fazer cumprir a lei. Os cálculos não oficiais apontam já para uma dívida acumulada de cerca de 6 milhões de contos. E nem o perdão fiscal, feito de encomenda para os clubes, os convence a pagar. Nem ao fisco, nem à Previdência. Os dirigentes ainda não pagaram a dívida. Apesar do novo regime de pagamento prever penas de prisão, nenhum clube da primeira divisão tem em dia as obrigações fiscais. A situação tem vindo a piorar mesmo depois do governo ter feito um novo decreto-lei, considerado o maior perdão de toda a história do fisco em Portugal. O novo regime perdoa metade dos juros de mora e 25% dos juros compensatórios. Para dívidas superiores a 100 mil contos, o pagamento pode ser feito em 10 anos. Uma proposta feita à medida dos clubes de futebol, que para beneficiarem do novo regime deveriam saldar os compromissos de 94. Só que ainda não o fizeram, nem têm condições para o fazer. O Ministério das Finanças está preocupado, até porque a penhora do Estádio das Antas deixou as primeiras páginas dos jornais há muito pouco tempo. As guerras dentro do CDS-PP ficam para a segunda parte do último jornal. Até já. A moção de censura do CDS-PP ao governo está a custar cara ao próprio partido. Em causa, o desempenho da bancada parlamentar. Manuel Monteiro disse este fim de semana que se tivesse estado no Parlamento, Cavaco Silva não sairia sem dar todas as respostas, mas escolheu Nogueira de Brito por falta de alternativas. Foram declarações que não caíram nada bem no seio do grupo parlamentar centrista. O líder da bancada do CDS-PP, Narana Coissoró, pediu explicações e a direção do partido prestou-as. O próprio Manuel Monteiro manifestou ontem, em Esposente, total solidariedade com o grupo parlamentar do CDS. Mas Nogueira de Brito ainda não está satisfeito. Na gravação do programa Flashback, o deputado centrista disse que se sente ofendido. E se for verdade que Manuel Monteiro criticou a sua atuação, abandona o CDS. E se realmente eu não sentir isto esclarecido, é que eu abandono o Parlamento e o CDS. Não tenho dúvida nenhuma. É muito simples e é só assim. É só assim. É o que eu faço. Não preciso do CDS para coisa nenhuma. Não preciso da vida parlamentar para coisa nenhuma. O contrário nem também da vida pode ser política verdade, para coisa Dr. Nogueira de nenhuma. Brito. Pronto. A reação de Nogueira de Brito, que poderá ver na íntegra já a seguir ao último jornal no programa Flashback. Os 12 países da Comunidade Europeia não conseguem acertar posições sobre a polémica do vinho. Hoje, no Luxemburgo, os ministros da Agricultura falaram do assunto, mas ninguém cedeu em nada. Nas grandes preocupações atuais, pouco há a esperar deste Conselho. Sobre o controle dos excedentes de vinho, haverá uma nova passagem pelas propostas da Comissão, mas as posições são já conhecidas, como é o caso português. Nós continuamos a achar completamente inaceitável a proposta da Comissão, como outros países, como a generalidade dos países produtores, pois que enquanto não tivermos garantias de que podemos manter uma produção equilibrada, de que podemos ter uma produção de qualidade e de que podemos defender os rendimentos dos agricultores, nós não podemos aceitar qualquer proposta da Comissão. E não há progressos a registrar nas discussões sobre o vinho. Um caso a continuar. Na produção de cereais, em que a França propôs um aumento da produção, porque os excedentes estão a diminuir, ainda haverá muito a discutir. Parece-nos que ainda é cedo para começar a introduzir alterações ao sistema em vigor. Assim será de prever que os Estados-membros da União Europeia pretendam uma análise mais aprofundada da evolução do setor antes de tomarem qualquer decisão sobre um eventual aumento da produção de cereais. São duas questões de grande interesse por Portugal. O possível aumento na produção de cereais, a redução na produção de vinho. São também duas questões de grande sensibilidade na agricultura europeia e, por isso, permitem uma discussão prolongada, talvez muitos meses, antes de chegar a uma conclusão. Fernando de Sousa, SIC, Luxemburgo. Há mais desempregados em Portugal. Os números que o Instituto do Emprego e Formação Profissional divulgou hoje não são nada famosos. Eles revelam que o número de pessoas registadas nos centros de emprego cresceu 1,8% durante o mês de setembro. Oficialmente estão sem emprego 390.336 pessoas, mais 6.700
que em agosto. Em relação a setembro de 93, a subida foi mais significativa. Comparando os 2 meses, o aumento de desempregados é de 16,4%. Ou seja, há um ano atrás havia menos 54.924 desempregados registados nos centros de emprego que em setembro deste ano. Os líderes dos 2 principais partidos em Moçambique queimaram hoje os últimos cartuchos. A campanha eleitoral terminou às 0 horas. As primeiras eleições livres estão marcadas para as próximas quinta e sexta-feira. A Renamo utilizou os últimos argumentos em terreno favorável, na Beira. Quanto à Frelimo, fechou a campanha em Maputo, com um grande comício. Estádio da Machava em Maputo, a rebentar pelas costuras no showmício de encerramento da campanha do candidato presidente. Muita festa, poucas palavras e um discurso de vitória, reafirmado na conferência de imprensa que antecedeu o comício. Nós já fizemos o nosso compromisso sobre aquilo que será o nosso comportamento quando assumirmos de novo o poder, formarmos o nosso governo e dirigimos os destinos deste país. O líder da Renamo fechou a campanha na província da Sofala. Em Manchanga, zona rural afeta a Renamo, Dhlakama comparou a Frelimo a uma capulana rota que tem de ser substituída. Não é porque a Frelimo não presta, é porque a Frelimo já governou, as pessoas já estão cansadas, mesmo que tivesse governado bem. Ao facto de ter governado durante 19 anos, já chega, as pessoas querem mudanças, mas as pessoas não estão a entender. É por isso eu lamento bastante quando até os meus irmãos da Frelimo pretendem apresentar uma nova cara, enquanto é a mesma cara. A Renamo a queimar os últimos cartuchos, perto da terra que viu nascer o seu líder. E o último comício da Renamo foi já hoje na Beira. Milhares de pessoas concentraram-se para ouvir Afonso Dhlakama. Afinal, Jorge Cadete não vai jogar com Paulo Futre. As negociações com o Regiana deram para o torto e esta noite foi encontrado um novo clube. O avançado sportinguista vai jogar no Brescia, um clube da primeira divisão italiana. A decisão foi tomada hoje, depois de uma reunião realizada em Alvalade entre o presidente do clube, Sousa Sintra, Jorge Cadete e Lídio Diniz, vice-presidente dos Leões, e José Veiga, empresário dos jogadores. Sousa Sintra diz que o acordo é idêntico ao que havia sido delineado entre o Sporting e os dirigentes do Regiana. Morreu o pai da família Adams, o ator Raul Júlia, tinha 54 anos e foi vitimado por uma congestão cerebral. Com uma carreira de quase 20 anos, Júlia foi lançado com o beijo da Mulher-Aranha e atingiu grande popularidade com o filme A Família Adams. Ao lado de Angélica Houston, Raul Júlia foi Gomes, o sinistro pai da mais estranha das famílias. A coroação de uma carreira de quase 20 anos que terminou com o lançamento há uns meses do telefilme The Burning Season. Aí, Raul Júlia interpretou o papel do ativista brasileiro Chico Mendes. Até há 2 semanas, Raul Júlia esteve a filmar Desperado, ao lado de António Bandeiras, mas a doença impediu de terminar o filme e o ator foi substituído pelo português Joaquim de Almeida. No mercado de capitais, a semana começou sem grandes novidades. Os investidores nacionais praticamente não fizeram negócios. Mesmo assim, na Bolsa de Lisboa, o clima foi de alta. No mercado de câmbios nacional, o escudo variou pouco face às principais divisas. Lá fora, a tónica geral nas praças mais importantes foi de apatia. Não se fizeram grandes negócios. Na Bolsa de Valores de Lisboa, a Sonai continua a ser a vedeta. Hoje atingiu novos máximos históricos. De um modo geral, o ambiente foi de alta. O índice nacional contínuo fechou 4 pontos acima de sexta-feira. O volume das trocas de ações ficou dentro dos valores habituais. O setor têxtil arrebatou os 3 lugares do pódio das subidas. Mas para além de as variações terem resultado de trocas de lotes pequenos, as cotações das empresas, mesmo assim, continuam muito baixas. As maiores perdas do dia também não assumem especial relevo. Resultam de ajustamentos técnicos que estão sempre a acontecer. No mercado de obrigações, um começo de semana muito calmo, as principais praças europeias estiveram muito paradas e os investidores nacionais preferiram não arriscar. Apesar disso, as obrigações do Tesouro a 10 anos fecharam a subir 5 escudos. A taxa de rendimento efetivo praticamente não se alterou. E não sai daí que já a seguir tem a análise da semana no Flashback. Eu volto amanhã ao fim da noite.